Olá pessoal, estamos discutindo aqui as qualificações do Abramovitz, do Moses Abramovitz, no trabalho Catching Up, Forging Ahead and Falling Behind, sobre o processo de convergência econômica, né? Ele centraliza as suas críticas na necessidade de construção de social capabilities como um instrumento fundamental para o processo de convergência, que é muito longe de ser automático, é muito longe de ser harmônico, é muito longe de ser generalizado. Essa é a primeira crítica que a gente já apresentou no vídeo inicial, né? Uma segunda crítica que o Abramovitz vai fazer a esse processo de convergência é a ideia de que esse processo, na verdade, não é um processo autolimitador. Como a gente discutiu anteriormente, a leitura convencional, partindo da hipótese de que haveria uma tendência que haveria retornos marginais decrescentes, a ideia convencional da convergência admite a hipótese de que ele seria um processo autolimitador. Ou seja, conforme os países vão avançando em direção à fronteira tecnológica, os retornos marginais seriam decrescentes e suas taxas de crescimento seriam menores, até chegar a ter uma convergência com certo grau de estabilidade, né? E os países da fronteira, eles teriam retornos marginais decrescentes também, ou seja, eles não conseguiriam crescer no mesmo ritmo daqueles que vêm de baixo. Ou Abramovitz vai falar, olha, esse é um processo, essa é uma ideia falsa, essa é uma ideia que não se verifica, ou pelo menos não se verifica na maior parte da evolução da curva de produção. Ou seja, o processo não é autolimitador, ao contrário disso. Não se observa uma tendência generalizada de retornos marginais decrescentes na maior parte da curva de produção. Ao contrário disso, os países que estão na fronteira, por terem um progresso tecnológico maior, ao ter esse progresso tecnológico maior, eles barateiam os bens de capital e disseminam a tecnologia para diversos outros setores. Então eu tenho efeitos de espraiamento importantes intrasetoriais que aumentam a produtividade de diversas outras áreas. Ou seja, quem está na fronteira, então na verdade, não vai ter uma tendência necessariamente de crescer menos de quem vem abaixo, caso quem vem abaixo tenha social capabilities e outros condicionantes. Ele pode até ter a tendência de crescer mais. Por quê? Porque ele se beneficia desse fato de estar na fronteira para espraiar os ganhos de produtividade associados a essa liderança produtiva e tecnológica para outras áreas. Então eu tenho encadeamentos, linkages setoriais importantes que na verdade aumentariam a produtividade e trariam retornos crescentes ao invés de decrescentes. Trariam retornos crescentes ao invés de decrescentes, o que tenderia no fundo a aumentar a divergência e não a levar a uma convergência. Essa é a segunda qualificação do Abramovitz. A terceira qualificação vai no sentido de mostrar que, olha, mesmo que haja possibilidade de transferência de tecnologia para viabilizar esse processo de convergência, eu preciso entender direito quais são esses canais de transferência, quais são as possibilidades desses canais de transferência. Então, essa transferência de tecnologia ela não é automática, ela não é linear, ela não é harmônica, ela não é equilibrada. Ao contrário disso, ela é essencialmente instável. Eu preciso entender quais são os canais de transferência de tecnologias. É via investimento direto internacional, externo, ou é via comércio internacional? Quais são as ponderações necessárias para essa transferência de tecnologia? Eu estou falando transferência de tecnologia a partir de multinacionais? Qual é o perfil dessas empresas? Qual é a vontade dessas empresas em transferirem essas tecnologias aos parceiros locais? Podemos até avançar, trazendo a discussão do Cohen e do Leventhal. Qual é a capacidade das empresas nacionais absorverem essa tecnologia, entenderem e absorverem, admitindo que haja mecanismos de transferência? Podemos avançar mais ainda. Há uma estrutura de empresas nacionais consolidada? Há uma estrutura de política industrial, social capabilities,
capaz de fomentar esse processo de transferência, e há um conjunto de social capabilities capaz de viabilizar o processo de absorção. Esses são alguns elementos em que o Abramovich traz para a gente pensar a respeito sobre os condicionantes da convergência do catch-up. Ele vai destacar também um quarto condicionante, que é a capacidade de se transformar as estruturas produtivas. Ou seja, o processo de transformação estrutural não é automático. Além da transferência de tecnologia ser viável, além de ter social capabilities, é necessário que eu consiga viabilizar um processo de transformação estrutural, de reorientar a economia em direção a atividades mais nobres. Mas para isso, eu preciso ter as social capabilities que viabilizem essa reorganização do investimento de alocação do excedente. Preciso entender também quais são as características da minha força de trabalho, quais são as características da minha dotação de recursos, qual é a característica da minha estrutura produtiva prévia, qual é a característica da minha base, quais são as características das minhas bases de conhecimento domésticas. Então eu não consigo transitar automaticamente, eu posso estar preso, país em catch-up, ou que busca o catch-up, ou que deveria buscar o catch-up, posso estar preso a uma determinada estrutura que inviabiliza esse processo de transformação estrutural. E isso sem levar em consideração ainda os elementos de economia política da política industrial, que talvez sejam os mais importantes. Ele não está discutindo esse ponto nesse momento, mas para discutir as possibilidades de se forjar essa transformação, né? Eu preciso reavaliar, mexer, confrontar interesses econômicos e políticos estabelecidos para levar essa transformação. Isso não é um jogo um jogo neutro, política e economicamente. Outro elemento fundamental para condicionar essa convergência que o Abramovich vai trazer. Olha, é necessário que eu tenha políticas macroeconômicas pró-investimento, que fomentem o investimento produtivo e o crescimento da demanda. Do contrário, eu não consigo viabilizar todo esse processo. Ou seja, é necessário também um conjunto de políticas macroeconômicas adequadas. Como diriam os novos desenvolvimentistas capitaneados pelo professor Bresser, eu preciso de um conjunto de preços macroeconômicos adequados. Câmbio, juros, inflação, taxa de salário e taxa de lucro, adequados ao crescimento da demanda e ao investimento produtivo. Isso dizem os novos desenvolvimentistas. Só estou fazendo um parênteses, discussão de 2010, 2020, basicamente, para trazer um pouco a discussão do Abramovich sobre os preços macroeconômicos, que precisam estar, as políticas macroeconômicas, precisam estar adequadas a essa ideia da convergência. Uma outra ponderação apresentada pelo autor é a ideia de que, olha, a convergência ela aconteceu basicamente num conjunto muito restrito de países, num período histórico muito restrito, pós-Segunda Guerra Mundial. Eu estou falando ali de um conjunto de países da Europa que depois convergiram para o nível de desenvolvimento estadunidense no pós-Segunda Guerra Mundial, num contexto do Bretton Woods. Mas ele vai se perguntar, será que esses países construíram mesmo as social capabilities necessárias para essa convergência, ou eles já tinham um conjunto de pré-requisitos que era muito aderente às necessidades do paradigma então vigente? Ele suspeita que as social capabilities já estavam presentes nesses países que fizeram o processo de catch-up. Ele suspeita que essas social capabilities eram muito aderentes ao paradigma técnico-econômico então vigente. Então, na verdade, esse processo é muito circunscrito, histórica e geograficamente, e muito beneficiado pelo conjunto de social capabilities já presentes num conjunto pequeno de países que fez essa convergência. A convergência que, segundo o Abramovich, também é muito influenciada pelas características de determinado paradigma.
Então, eu preciso entender o seguinte, olha, o paradigma fordista, paradigma chandleriano, paradigma taylorista, eu estou falando aqui basicamente da segunda revolução industrial, é um paradigma com uso muito intensivo de capital, com altas escalas de produção, empresas verticalizadas e muito intensivas em recurso natural, com consumo em massa. Para fazer a convergência a esse paradigma, eu preciso, obviamente, de características que sejam razoavelmente aderentes aos determinantes de competitividade colocados por esse paradigma. Se eu tenho um país que não tem esses pré-requisitos, a convergência vai ser muito mais difícil. Para não dizer impossível, em alguns casos. É isso que ele vai trazer. Olha, eu preciso entender esse processo como condicionado pelo paradigma.